te dar um gancho aqui. Pode falar, senão eu Essa é começo. uma característica sua, né? De criação. Eu conheço o Marquinhos há muito tempo e uma das coisas que a gente sempre está próximo é por causa que essa capacidade que você tem Criativa. de criar, de resolução. Né? Eu acho que você resolve. Entendi. Mas, é claro, é daquilo que você falou. Você precisa de outras pessoas também, assim como eu preciso também. Todos precisamos de outras pessoas para complementar. Né? Sim. Né? Mas essa é uma característica tua de resolução. Tipo, a gente já trabalhou em vários projetos juntos e Sim. tem uma alternativa. Isso que a gente está fazendo aqui é ideia criativa sua. Né? Entendi. Então, isso é uma característica forte. Sempre foi, né? Sim, me acompanha acho que desde o meu primeiro trabalho. Tanto é que o meu primeiro trabalho, né, como citei aqui, mas o meu primeiro trabalho oficial, né, assim, na carteira, foi de reciclagem, né? Eu trabalhava no lixo mesmo, reciclando lixo e tal, nem sei se você sabe dessa história. Cara, Mas eu trabalhava, muita gente acho que nem sabe como funciona ou como é isso. Eu trabalhava com meu pai lá muito cedo, de servente de pedreiro, tá? Meu pai ele é da construção civil. E aí, uma vez uma certa data lá, ele pegou um imóvel pra fazer de um casal. E esse imóvel, tipo, durou anos, assim, a construção. Ficou muito tempo. Então, eu meio que cresci ali com aquela família. Meu pai eu ia trabalhar junto com ele, porque era a única alternativa que eu tinha. Eu trabalhava junto com meu vizinho desde os 8 anos, assim, de serrar. Ele fazia estruturas de ferro, grade e tal. Sim. Então, eu serrava os ferros, ele passava as medidas, eu serrava e daí eles faziam as outras coisas. Desde os 8 anos. Desde quando eu pensava assim, eu preciso... 8 anos de idade. Caramba. Eu pensava assim, eu preciso comprar os bonequinhos do Dragon Ball. Né, que eu sempre fui fissurado nessas culturas, assim, né, geek e tal. Precisava comprar os bonequinhos do Dragon Ball lá no 199. Então, como é que eu vou fazer pra comprar? Minha mãe, meu pai e tal, né, tinha ali as estruturas dele, as coisas deles pra fazer, e não sobrava dinheiro. Aí eu lembro que a minha irmã, eu tenho duas irmãs, né, hoje, mas naquela época só tinha uma irmã e 4 anos de diferença, né. Então, ela tinha 4 anos, eu 8, então eu tinha que cuidar dela. E aí, como é que eu fazia pra cuidar dela se eu queria trabalhar, digamos assim... Claro que na época a gente nem pensava o que era trabalho, que não era 8 anos de idade, você tá comendo terra. Na minha época eu tava comendo terra. Então eu pensava, eu preciso fazer as coisas. E aí minha mãe me dava um VT, não sei se lembra dos VTs, Vale Transportes, que eles eram uma moeda naquela época. E esse, tipo, VT valia mais que barra de mais que dinheiro. E aí ela me dava esse VT e eu lembro que eu comprava Kinder Ovo, comprava, tipo, coisas e coisas, assim, com o VT. Acho que na época custava 1 e pouco, assim, só que era muito. E aí, o que eu fazia? Eu pegava esse VT pra minha irmã, pra eu conseguir multiplicar isso, eu comprava as coisas pra minha irmã, pra ela ficar em casa de boa, entendeu? Com 4 anos, mas assim, criança. E eu trabalhava no vizinho, que daí eu tava vendo ela o tempo todo, ele também vinha junto. E esse vizinho a gente sempre chamou de vô e vó, tipo, eles são mais velhos. Então a gente, até citei ele no episódio passado, eles muito junto, assim, crescemos e tal. E aí, como ele também, né, sabendo de eu ser criança e tal, a única coisa que ele dava pra eu fazer, ele me ensinou, existe a morsa, né, que é um equipamento todo de ferro que você trava alguma coisa nela. Então ele passava as medidas todas no giz, que eu também não sabia usar muito bem treino, essas coisas, metro. Ele passava as medidas no giz e falava, você só fica esfregando aqui a serrinha até cortar. E eu cortava ferro o dia inteiro, assim, tipo, quando eu não estava trabalhando com meu pai. Nessa época eu não trabalhava com meu pai, então, 8 anos, né. E aí eu juntava, no final de uma semana, R$5, e quando a minha mãe me dava lá 1 e pouco do VT, dia sim ou dia não, eu gastava com a minha irmã e os meus R$5 do trabalho eu gastava comigo. Daí era comprando os doces, coisa errada, e os bonequinhos. Naquela época existiam os Power Rangers que virava a cabeça, assim, era febre. Tipo, daí você tinha que ter a coleção. Então, e custava R$1,99 na lojinha do 99. Nem sei se existe lojinha 99 hoje. R$10,99, inflação e tal, tudo mais. Mas enfim, era um lugar onde você comprava vários e vários produtos por R$1,99. Era muito legal. O preço unitário, né? Não que você comprasse vários. E aí, depois com 10, 12 anos, eu comecei a ajudar meu pai. E aí, eu lembro que foi ali pelos 12, 13, ele começou a trabalhar com esse casal. E aí, a gente trabalhando junto ali o tempo todo, eu ia de manhã com ele e voltava de tarde. E a gente foi criando laços com essa família, porque foi 1 ano ou 2. Quando eu completei 14 para 15 anos, ela começou, a mulher do casal lá, a dona Cida, também foi bem importante na minha vida, porque essas pessoas que passam na nossa vida, elas vão construindo a gente, né, de alguma forma, bem legal. E aí e assim, eles super bem de vida e tal, construindo, e meu pai, na época, bebia, era difícil pra caramba, né, trabalhar com meu pai, e eles gostavam do meu pai, então eles trabalhavam com ele mesmo assim, porque a pessoa que tem vício, ela não tem responsabilidade, não tem horário, né. E aí ela começou a se apegar a mim, meu jeito e tal, e ela trabalhava com esse reciclado.
Mesmo com super bem de vida. Só que ela trabalhava de que forma? As pessoas os carrinheiros, né? Iam até lá e ela comprava deles o reciclado. E depois ela, como era uma rua sem fim lá, e ela tinha muito terreno, porque tava essa construção, e a construção já tava num segundo andar, e ela pegava deles o reciclado, acumulava, e depois vendia pro cara grande mesmo, né? O cara grande ia lá e comprava. Então ela começou a fazer o trabalho dela. Tipo, o marido dela trabalhava, eles estavam construindo, mas ela também, pra não ficar em casa nem nada, só sem nada, ela começou a ocupar o tempo assim. Só que ela tinha um dia da semana específico, ela tinha os horários, e ela viu que que toda vez que eu tava lá, o que acontecia? Ela tinha uns bags, eles chamam de bags, são uns sacos grandes. Bag, né? Saco grandes. É que na época eu já falava bag e eu nem sabia que era inglês, né? Naquela época. Do 13, 14 anos. E aí ela colocava as coisas ali. Só que, como ela tinha que fazer, eu sempre, né, esse negócio de ajudar os outros e tal. Aí, no horário que meu pai tava mais de boa, ou que eu estava fazendo alguma coisa, porque meu pai ele tinha um sistema de trabalhar que era 3 horas por dia. Ele trabalhava, o resto era só, estava fora de casa. Como ele bebia, a gente saía de casa tipo 8, 9 horas da manhã. Ai de mim, se não acordasse antes que ele, eu era vagabundo, eu era tudo. Mas enfim, a gente saía de casa 8 horas, 9 horas da manhã, só que daí, indo pro serviço, ele parava nos bares. E aí, tipo, ele ficava até 10, 10 e meia, só que eu tinha que ir lá pro terreno pra trabalhar. Só que eu chegava lá também não tinha o que fazer, porque eu era servente dele, né? Então eu tava ali pra servir. E daí, nesses horas, e depois ele voltava às 10 e meia, daí ele saía às 11 pra tomar uma pra firmar o pulso e abrir o apetite pro meio-dia. Aí ele voltava 1h30 da tarde, aí ele saía às 4, voltava às 5, saía às 5 e meia pra ir embora. Então, tipo, se você somar, ele trabalhava 3 horas no dia. E aí, nesses horários que eu ficava ali dentro e tal, ocioso, eu comecei a amassar as garrafas PETs, porque eu via que a garrafa PET era o que ela mais sofria, porque ela guardava as garrafas cheias, né? E aí aquilo de ar, né? Cheio que eu digo de ar. E aí aquilo ocupava muito espaço. Aí tinha um espaço assim que era uma paredes aqui, né? Todos os lugares. Aí que eu fazia? Eu abria a meia tampa e jogava ali. Abria a meia tampa e jogava ali. E depois eu ficava andando em cima delas e amassando. E aí aquilo... Mas aquilo ali ela pedia pra você fazer? Não, eu fazia nos horários que eu... Aí ela chegava de tarde, aí eu juntava tudo. Uma iniciativa sua. Sim, aí eu juntava tudo pra um canto e depois ficava lá, amassando e jogando, amassando e jogando. Daí quando ela chegava de tarde, um dia, a primeira vez foi assim, né? Ela chegou, daí aí tinha um monte de bag vazio na frente. Daí ela, cadê as garrafas PETs daqui? Daí eu falei, não tinha nada pra fazer, eu com a mão toda preta e tal. Porque vai soltando aquele líquido, né, do refrigerante. Na época não tinha esse negócio de IPI, não sei o que. As pessoas não ligavam pra isso. Daí eu falei, vem aqui atrás ver. Daí ela entrou, pensa assim, aquela meia parede, sabe? Era uma meia parede aqui assim, e aqui uma passagem e ia pra esse fundo que eu tô te falando. Tipo essa tua área que você tem do lado aqui do estúdio. E aí eu jogava tudo no chão ali, então as paredes cercavam, né? Então se eu pisasse a garrafa fosse pra um lado pro outro, depois ela ia voltar pra mim de algum jeito. E como ela tava meia tampa aberta, o gás vazava, o ar vazava. Então eu pisava, ela amassava e daí eu sempre fazia assim naquela... Quando você pisa aqui, fica aquele fundo, né? Você fazia assim pra dentro. E ficava fazendo isso, igual faz com a latinha mesmo, só que com a PET. E aí, fiz muitas vezes, eu chutava pro canto as amassadas e abrindo e jogando as cheias. Quando ela olhou, você falou, nossa, mas você amassou, sei lá, quantas garrafas? Eu falei, isso aí, eu fico amassando aqui. E aí ela, que legal, e começou, e na hora de guardar nos bags, eu também, ela jogava dentro dos bags, né? E daí eu descobri, não, eu percebi que se você organizar dentro dos bags, cabia muito mais. Então, coisa que ela gastava 15, 20 bags pra... menos garrafa, né? Ela começou a passar a gastar 5, 3 bags. Então, pra ela, isso também fazia diferença. Porque ela conseguia chamar antes os caras pra buscar, os caras grandes. Ela conseguia comprar mais dos caras pequenos. E aí ela chegou pra mim, acho que 1 semana, 2 semanas depois, e falou, vem trabalhar comigo. Em vez de trabalhar com teu pai, vem trabalhar comigo. Daí eu, tipo, com certeza, né? Não por nada, mas todo mundo que trabalha com familiar sabe como é que é. Tipo, encheção de saco e tal. Porque quando você trabalha, pelo menos, hoje em dia não deve ser tão assim, mas quando você trabalha principalmente com o pai, né, acho que hierarquia direta, você sempre vai ser o filho, não o funcionário, mas você tem a obrigação de ser melhor que todos os funcionários e não cobrar porque você é filho. Ou seja, você tá ferrado. Você tá só ferrado, você só tem um ônus, total. Cara, era difícil, difícil. E aí a gente fazia isso, e aí... Isso? Tinha 13, 14 anos, mais ou menos. E aí, pra mim era tudo diversão, né? Que era criança. Então, tudo aquilo ali pra mim era brincadeira. E no final da semana, lá do mês, a gente ganhava, tipo, o dinheiro que eu nunca tinha ganhado antes com meu pai. E ainda ajudava, conseguia comprar minhas coisas e tal. Foi assim que eu fui construindo toda a minha... as questões, assim, que eu tinha em casa. Tipo, videogame, brinquedo, tudo que eu tive, assim, que foi diferenciado, né? Foi eu que comprei. Foi eu que conquistei e tal.
Celular, eu comprei meu primeiro celular, eu comprei meu primeiro computador. Trabalhando. Tudo trabalhando por conta desde sempre. Caramba, cara. Então, tem duas coisas aqui interessantes que eu, que eu observo, que de um profissional, de alguém de um empreendedor, né, de uma pessoa que é proativa, de uma pessoa que vai se dar bem na vida, é a questão da criatividade, que é isso que eu sei que você tem de sobra, né, você está contando a história e prova isso, e a questão da iniciativa. Às vezes você pode até não ser um cara criativo, mas se você tem a iniciativa, como é legal estar perto de gente que tem iniciativa, né? Aquele cara que você vai fazer um trabalho, ele olha, percebe você e toma a iniciativa em te apoiar e te ajudar. Cara, isso é fantástico, né? A galera às vezes reclama que não tem emprego, que não consegue as coisas. Sim. Cara, mas isso, se é uma coisa que eu olho, e você também olha, um cara que é empreendedor, sempre está olhando para outros profissionais e olhando por aquele cara que tem a iniciativa. A criatividade é fantástica. Se você tem um cara que é criativo do teu lado, você voa, né? Sensacional. Mas um cara que não tem a criatividade, mas ele tem iniciativa, ele tá ali para servir. Então, não, esse cara vale a pena estar perto de você, né? Então, eu acho que essa tua história aí você já bem de novo conta essa história através da prática, né, da tua vida aí. Essas características são importantes. É importante observar isso.